Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, TVT, das demais emissoras, da Rede Progressista, boa tarde. Estou falando ao vivo, sempre ao vivo, diretamente de São Paulo, terça-feira, 17 de setembro de 2020. Vocês estão chegando, porque eu nunca aviso que horas vou entrar no ar, não tenho hora certa, mas de repente estou aí outra vez. Eu primeiro queria agradecer a grande generosidade de tantos amigos, eu não sei quais, porque não se identificaram, que espontaneamente fizeram generosos depósitos na minha conta. Qual não foi a minha surpresa ao ver hoje que a minha conta não está no vermelho? E além de agradecer muito a generosidade, eu queria fazer um esclarecimento. Eu recebia uma mensagem até com uma mensagem preocupada de uma amiga telespectadora que disse: olha, eu estou aqui recebendo meu FGTS, mas eu estou vendo que você está em dificuldade, vou mandar para você. Então eu quero esclarecer o seguinte, por favor, quem dispõe de dinheiro para colaborar, tudo bem, mas não precisa fazer nenhum sacrifício. Não estou assim numa situação pré-falimentar, né? Eu apenas fiz um desabafo naquele momento. Claro que todas as televisões no YouTube vivem da colaboração de quem assiste, né? É o Catarse, mandando dinheiro e etc. Mas, por favor, só quem realmente pode, quem tem dinheiro para isso, quem tem o dinheirinho contado, por favor, pode continuar assistindo numa boa, não se constranja, não é nada obrigatório, só quem tem mesmo dinheiro sobrando e tal, que pode colaborar. Por favor, não façam nenhum sacrifício desse tipo para fazer essa gentileza, mas eu agradeço muito, realmente foi uma surpresa. Eu já sabia que os brasileiros são generosos, mas foi realmente uma grande surpresa encontrar hoje a minha conta que saiu do vermelho, e graças a vocês. Eu não sei exatamente quem foram os anjos que fizeram esses depósitos, mas agradeço a todos. Muito, muito, demais. Tem dois grandes assuntos agora à tarde. Um é o Bolsonaro, né? A Maria Beltrão, a âncora do Estúdio I da Globo ontem, ao chamar a repórter em São Paulo, ela disse o seguinte: agora vamos ao São Paulo para ver a situação do Bolsonaro no hospital. Aí ela falou Bolsonaro e logo em seguida corrigiu Bolsonaro. E o programa dela são 6 pessoas, ninguém riu, ninguém se tocou, é claro. Mas aquele Bolsonaro dela foi sonoro. Não foi um Bolsonaro, não é um Bolsonaro, não, é Bolsonaro. Então, deu a impressão que Bolsonaro é o apelido que estão usando lá na Globo News, ou pelo menos que a Maria Beltrão usa ali no seu dia a dia. E escapou naquela hora. Bolsonaro. Eu gostei, vou adotar daqui para frente o Bolsonaro. E o Bolsonaro, então eu disse que tinha 2 assuntos. Um era o Bolsonaro e a volta do Bolsonaro, né? O Bolsonaro voltou com sede de sangue. Ele voltou primeiro liberando armas nas fazendas, em toda a área rural, não só na Casa da Fazenda, como era até agora, e liberou 63 agrotóxicos. Nesse ano já são 353 agrotóxicos liberados pelo Bolsonaro. Ô Zenaide Maria Bertoli, boa tarde, Zenaide. Armas nas fazendas.
é um perigo imenso, porque se sabe do ódio dos bolsonaristas. Olá, Rafael da Silveira, contra o Sem Terra. Essa liberação de armas para os fazendeiros é uma ameaça direta ao Sem Terra. Uma das atividades do Sem Terra é a ocupação de fazendas improdutivas. Só as improdutivas, é claro, eles não vão invadir propriedades que estão usando a terra de modo produtivo, revertendo para toda a sociedade. Com essa liberação de armas, qualquer suspeita que os empregados, porque eu não entendi se está liberado para o fazendeiro, proprietário, ou se estende aos empregados dele. Isso não está claro nesse projeto de lei que o Bolsonaro assinou hoje. Imagino que seja estendido aos empregados da fazenda, porque não vai o proprietário sair por aí dando tiro a esmo. Mas, num clima de violência que está o país, liberar armas no campo é um convite a mais mortes. O campo, no Brasil, há muito tempo, é lugar de conflito. Porque a invasão de terra, grilagem, todo tipo de conflitos entre proprietários com empregados, pistoleiros. O campo brasileiro é um território livre. Com mais essa autorização, com mais essa liberação de armas, só tende a aumentar a violência, só tende a acirrar o clima de violência no campo. E a liberação dos 63 agrotóxicos atinge todo mundo. Atinge todos nós, atinge todos os que se alimentam. São agrotóxicos proibidos em outros países, proibidos na Europa. O governo Bolsonaro passou a adotar o conceito de que o único agrotóxico que deve ser proibido é o que mata na hora, tipo ingeriu, matou. Aquele que provoca câncer, né, doenças que vão matando lentamente, estão sendo liberados. Isso é uma morte a longo prazo. A morte comanda o governo Bolsonaro. Outro tema que ainda está em debate nas redes sociais é a entrevista do Michel Temer de ontem. Eu achei que os entrevistadores, embora todos de altíssimo nível, mudou muito desde aquela entrevista do Glenn Greenwald, que foi feita por jornalistas que eram praticamente focas. Ontem não, Ricardo Noblat, editores daqui, dali, pessoas de nível, que sabiam o que perguntar, mas eu achei que eles foram muito condescendentes com o Temer. Não foram a fundo nas questões, né? Temer chamou o impeachment de golpe. Eu não participei do golpe. Depois ele teve que explicar que não, que chamou de golpe, porque todo mundo chamava de golpe. Mas, assim como a Maria Beltrão chamou o Bolsonaro de Bolsonaro, porque deve usar essa expressão, ou no News se usa essa expressão, Michel Temer usou o golpe. Então, ele reconheceu, a Dilma já definiu isso como mais um sincericídio do Temer. O Temer confessou que foi golpe. Nos bastidores do Roda Viva, o Paulo Caruso me contou agora há pouco,
sou amigo do Paulo Caruso há muito tempo, fui parceiro dele na página de humor da revista Senhor, Bar Brasil, também na revista Careta, na revista Status. Fizemos vários livros com sátiras políticas, né? O Paulo desenhando com seu traço genial e eu escrevendo ali os diálogos e construindo a história. E o Paulo me contou porque eu liguei para o Paulo para dizer para ele que a pergunta dele foi a mais incisiva, né? Ele perguntou para o Temer como é que o Temer se sentia quando era caricaturizado, quando faziam caricaturas dele, mais fácil. E aí o Paulo mostrou uma caricatura que fez do Temer de vampiro, sugando o pescoço da Dilma. Então o Paulo fez a pergunta e mostrou a charge dele. E o Temer, claro, teve que sorrir e disse: não, mas eu não tirei sangue de ninguém, eu só dou o sangue. Eu só dei meu sangue, não tirei sangue de ninguém. E os coleguinhas que estavam ali não aproveitaram a intervenção do Paulo Caruso para perguntar, por exemplo, como é que o Temer se sentia sendo chamado de mordomo de filme de terror. Quem colocou esse apelido nele foi Antônio Carlos Magalhães. Então os coleguinhas não aproveitaram para falar disso, ou como que ele se sentia como vampirão. Claro que teve muitas perguntas muito boas. A pergunta principal foi aquela, mas que foi do Ricardo Noblaus. Na sua opinião, se o Lula tivesse conseguido ser o ministro-chefe da Casa Civil, ele teria evitado a queda da Dilma? Dilma não teria caído? Aí Temer respondeu na lata: Dilma não teria caído se Lula fosse ministro. E quem foi que impediu Lula de ser ministro? Gilmar Mendes. Foi Gilmar Mendes. Ele estava nomeado e Gilmar Mendes, alegando que era desvio de finalidade, que ele queria se esconder da Lava Jato, impediu a posse do Lula. Ou seja, o que fez o Temer? Não falou nada do Eduardo Cunha, nem citou Eduardo Cunha, disse que não participou do golpe, ele chamou de golpe. E o álibi dele para provar que não participou do golpe foi que ele ficou em São Paulo, nos decisivos do processo do golpe, né? O que é um álibi muito fraco. Convenhamos, é um álibi muito fraco, porque ele não precisa estar presente no local do crime para ser autor do crime, com os meios de comunicação disponíveis hoje, né? E o segundo fato é o seguinte: se ele realmente não tivesse participado da conspiração, não tivesse interesse na queda da Dilma, ele poderia ter defendido a Dilma de alguma forma durante o processo todo, né? Poderia ter dito, por exemplo, que aquelas pedaladas fiscais de que ela era acusada, ele também tinha assinado. E que as pedaladas fiscais não estão incluídas entre os crimes de responsabilidade. E não foi roubo nenhum. Pedaladas fiscais não quer dizer roubo. Quer dizer, usar um dinheiro do Banco do Brasil para uma situação que era uma situação de emergência, né? E depois esse dinheiro foi reposto para o Banco do Brasil. Então não houve nenhum roubo, não houve nenhum prejuízo, etc. Mas só que o Temer ficou o tempo todo quieto, né? Então essa omissão dele foi muito eloquente. Então ele tirou o seu da reta, digamos assim, tirou o Cunha da reta, nem se falou do Cunha e nenhum dos jornalistas perguntou sobre Cunha, que era uma pergunta fundamental. Foi as suas relações com Cunha,
O senhor tem medo de uma delação do Cunha? Não perguntaram nada do Cunha. Então o Temer tirou o seu da reta, não falou nada do Cunha e jogou toda a culpa do golpe no Gilmar Mendes. Foi ele que impediu a posse do Lula. Lula, ministro da Casa Civil, teria negociado, teria convencido o PMDB, etc., né? Para que não prosperasse aquele processo de impeachment fraudulento. E o que o Paulo Caruso me contou é que no final do programa, já depois que as câmeras foram desligadas, ele gritou bem alto: "Volta, Temer!" Volta, Temer! Brincando, é claro. Mas é o seguinte, o Temer estava muito tranquilo, né? É impressionante, quando o cara sai da presidência, acaba toda a tensão, né? Estava muito tranquilo e tal. Eu também senti falta dos jornalistas apertarem o Temer a respeito do Coronel Lima. Eles simplesmente perguntaram, acho que foi o Noblat também que perguntou: "Mas o senhor ainda tem relações com o Coronel Lima?" Aí ele falou: não tem mais relações. Quer dizer, se ele tinha relações com o Coronel Lima e não tem mais, alguma coisa errada aconteceu. Também não perguntaram sobre aquele famoso jantar no Palácio Alvorada, em que o Temer teria pedido 10 milhões ao Marcelo Odebrecht. Ou seja, faltaram muitas perguntas. Sempre faltam, e eu não culpo os jornalistas que estavam lá, né? Quando a gente está no ar, num programa, aquelas luzes e tal, né? Nem sempre a gente se lembra de tudo que tem que ser perguntado. Mas o que ficou da entrevista? Temer chamou de golpe, e de fato foi um golpe. Não um golpe de Estado, como alguns defendem, mas um golpe parlamentar. Golpe porque não houve justificativa para aquele impeachment, né? Pedalada fiscal não consta entre os crimes de responsabilidade. E o Temer também não quis falar sobre o Rocha Loures. Perguntaram: mas aquele Rocha Loures correndo com a mala, não sei o que foi aquilo, e etc. Aí ele falou assim: não falo sobre terceiros. Olha, terceiros. O Loures se apresentava como seu amigo, seu representante, né? Ele indicou o Loures ao Joesley Batista. Aí, logo em seguida, o Rocha Loures é flagrado com a mala na mão pela própria Polícia Federal. E o Temer diz que não comenta sobre terceiros. Então, claro, ele deu uma de honesto: eu tenho currículo, não tenho ficha corrida. Mas é claro que um dia toda a história será contada. Ele foi parceiro do Quércia, ele substituiu o Quércia na presidência do PMDB. O Quércia só deixou a presidência quando morreu, e o Quércia deixou uma fortuna de herança, uma fortuna incalculável. A respeito da crise do petróleo, está havendo agora está havendo pressões do Pentágono para acalmar o Trump, avisando o Trump que não é hora de iniciar uma guerra com o Irã. É um momento muito delicado no mundo, pode haver uma reação muito forte dos outros países, os Estados Unidos pode ficar isolado. Eu acho que não há condições. Já aconteceu o atentado, foi terrível, como todo atentado, mas se começar uma guerra, a situação se deteriora ainda mais.
Então é hora de entrar em ação os bombeiros para acalmarem o Trump. Evidentemente que o potencial bélico do Trump é muito maior do que do Irã, não há dúvida, mas Irã tem a Rússia e a China para ajudar. E não é bom nem pensar numa situação como essa, né? De guerra, tudo que o mundo não precisa de guerra. Nós já temos preocupação com o clima se deteriorando, é a grande preocupação, né? A Amazônia pegando fogo, guerra comercial entre China e Estados Unidos, ameaça de recessão mundial novamente. Então, uma guerra Estados Unidos e Irã é tudo que o mundo não precisa. Mas nessa crise que destruiu metade das reservas dos países árabes, e todo mundo ficou espantado com a facilidade com que se destrói. Mandam os drones com bombas e destrói metade do petróleo da Arábia Saudita. Uma falta de proteção, né, às reservas. E aí, como isso representou 5% da produção mundial do petróleo e levou imediatamente à alta dos preços, é claro, o Trump disse que as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos poderiam ser usadas para evitar a alta dos preços. Aí eu fui ver o que são essas reservas. Então, os Estados Unidos guardam 640 milhões de barris de petróleo em cavernas subterrâneas. Aí sim, estão protegidos de qualquer ataque. Essas cavernas, aí o petróleo, tem todos os detalhes, o petróleo ali é armazenado com sal, e o petróleo circula para não ficar parado, tem toda fica 1 quilômetro abaixo do nível do chão. Essas cavernas foram construídas nos anos 70, mais precisamente em 1975, quando os países árabes resolveram boicotar os Estados Unidos, cortaram o fornecimento porque os americanos apoiaram Israel na guerra do Yom Kippur, em outubro de 1975. Suspendendo o fornecimento aos Estados Unidos, o Congresso americano, então, votou uma lei para criar essa reserva de petróleo em cavernas subterrâneas. E as cavernas estão localizadas no Texas, na Louisiana, e são como se fossem bunkers. Então não dá para atacar esse depósito. E, ao contrário disso, a Arábia Saudita mantinha esse imenso depósito de petróleo aberto, sem nenhuma proteção. Voltando ao Brasil, o Ministério Público do Rio de Janeiro, a procuradora do Ministério Público do Rio de Janeiro, deu parecer favorável para foro especial para Flávio Bolsonaro no caso Queiroz. Aí sim é desvio de finalidade. É uma clara tentativa de fugir da primeira instância, onde o processo já começou. Ora, esse processo começou quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Os indícios de crimes foram cometidos durante o seu mandato de deputado estadual. Deputado estadual não tem foro privilegiado. Não tem foro privilegiado. É inaceitável que o caso Queiroz não continue na primeira instância. Flávio, a defesa, e o pai do Flávio, o próprio Bolsonaro. Aliás, acho bom chamar todos de Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro,
Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, são todos Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro está tentando fugir da investigação. Quando isso chegar ao STF, poderá ser usada aquela mesma alegação. Se houve desvio de finalidade no caso do Lula, e nesse caso, então? Isso é uma evidente tentativa de fugir da investigação. Porque o foro privilegiado tem uns 200 casos na fila. Tem uns 200 processos antes do processo do Flávio Bolsonaro. E na primeira instância ele já está ali. A investigação já começou. O que ele quer com isso? Quer postergar, quer empurrar com a barriga, quer se livrar. Então aí é um claro desvio de finalidade. E que por mais que o Ministério Público do Rio defenda, que parece que o Ministério Público do Rio já foi garroteado, já foi manietado pela Bolsonaro, mas o STF não vai permitir. O STF não vai permitir que o caso do Flávio Bolsonaro suba para o STF. O caso já está parado por decisão do Dias Toffoli, né? E ainda assim, os advogados e o próprio Flávio quer mais favores, quer mais benesses. Até pode conseguir no Ministério Público do Rio de Janeiro, porque os Bolsonaro estão controlando o Ministério Público, estão tentando controlar a Polícia Federal. A Polícia Federal continua no impasse. O chefe, o superintendente nacional, Maurício Valeixo, está de férias. Ninguém sabe quando volta, se ele vai voltar superintendente, se não vai voltar superintendente. E também o posto de superintendente regional da Polícia Federal está vago, esperando a nomeação. O editor da editora Record, que lançou os livros do Olavo de Carvalho, Carlos Andreasa, escreveu um artigo hoje no Globo, dizendo que há uma guerra entre os lavajatistas e os bolsonaristas. Vamos chamar de Bolsonaro, é muito mais bonito, né? Estou cansado de falar Bolsonaro, vamos falar de Bolsonaro. Maria Beltrão acertou em cheio. Ela é irmã do Hélio Beltrão, ela é herdeira do Grupo Ipiranga, multimilionária, trabalha por diversão, trabalha por hobby, não precisa trabalhar. Ela imagina, o irmão dela é o presidente do Grupo Ipiranga, que foi fundado pelo pai deles, o Hélio Beltrão, né, no tempo ele foi ministro da ditadura militar. Mas eu vou adotar o Bolsonaro da Maria Beltrão. Então essa guerra entre os lavajatistas e os Bolsonaro é o seguinte: a Lava Jato atualmente controla essas instituições todas. Polícia Federal, Ministério Público, COAF. E o Bolsonaro resolveu tirar tudo isso da Lava Jato. O COAF, né, foi a primeira coisa. E ele quer colocar no lugar dos lavajatistas pessoas da sua confiança para atenderem naturalmente às suas demandas, para proteger o Flávio Bolsonaro. Carlos Bolsonaro também já está sendo acusado do mesmo esquema, escrachadinha. Além de proteger os Bolsonaros, o que o Bolsonaro pai pretende com isso? Atacar os outros. Atacar os seus adversários. Ou seja, os seus inimigos, que ele não tem adversários, ele tem inimigos. Então ele quer essas instituições sob seu controle, uma para se proteger,
e a outra para atacar Glenn Greenwald, né, por exemplo, e outros que ele taxa de adversário, sejam da direita, sejam da esquerda, não importa. E eu acho que o Carlos Andreasa está certo nesse ponto de vista. Bom, já que estamos aqui conversando, eu vou ler aqui o segundo caderno do Globo, que eu não li pela manhã, que não dá tempo de ler o jornal inteiro. Zeca Pagodinho. Eu não consigo mais ir ao morro. Está lançando um novo disco, Mais Feliz. Zeca Pagodinho canta O Nosso Amor é Kama Sutra, é juventude, em Mais Feliz. Faixa título de seu 24º álbum, que chega hoje às plataformas de streaming e às lojas. Kama Sutra? Nem sei que porra é essa, ia até perguntar. Confessa do seu jeito espontâneo. O astro do samba carioca que completou 60 anos. Ah, é aquele livro? Então eu sei. Quem não sabe que é o Kama Sutra, o livro das posições dos indianos, as posições sexuais, o livro do Kama Sutra. Mas ele diz aqui que está difícil, é problemático agora ir ao morro, né? Tiroteio toda hora. Olha aqui. Eu liguei de Curitiba, tinha acontecido alguma coisa braba aqui no Rio e pedi esse samba. Tá difícil. Eu não consigo mais ir ao morro, frequentar o samba. Ir à tendinha tomar uma cerveja é muita violência. Tem que dar estudo às crianças, senão a tendência é piorar. Zeca Pagodinho. Tem que dar estudo às crianças, senão a tendência é piorar. Se o Zeca Pagodinho sabe disso, o ministro da Educação não sabe, o Bolsonaro não sabe. Arnaldo Bloch, gosto muito do Arnaldo Bloch, não é Arnaldo Bloch, Arnaldo Bloch, que é sobrinho do lendário Adolfo Bloch, dono da Manchete, onde eu trabalhei, e autor de um livro muito engraçado, Os Irmãos Karamabloch, contando os bastidores, a intimidade da família Bloch, na qual os irmãos realmente brigavam a soco dentro da Manchete. Bem, Arnaldo Bloch escreve Yesterday, a Era do Esquecimento. Dias atrás sonhei que produzia um show de Dorival Caymmi. O fato de Dorival ter morrido era conhecido, mas por um motivo que o roteiro do sonho não explica, eu acreditava que o velho baiano, morador de Copacabana, viria. Pois Dorival cumpriu o acordado, no caso, o dormido. Fez um show inesquecível. Só havia um problema. Além de mim e de meia dúzia de pessoas, ninguém veio vê-lo. Ocupados em adorar digital influencers e caçar curtidas, os cariocas não sabiam quem era Dorival Caymmi. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se dança todo mundo bole. Carlos Alberto Campos Lima, muito viva Maduro, grande entre... Que diferença, hein? O Maduro falando e o Bolsonaro falando.
sendo que o Maduro foi um simples motorista de ônibus. Mas ele é um estadista, declarações de estadista, comprometido com o país, visão de estadista, visão de mundo. Grande entrevista, grande furo internacional da Mônica Bergamo. Hoje não falei, tem um vídeo inteiro a respeito disso, está aí na minha página. Vamos continuando então com Arnaldo Bloch. Acordei e me veio à mente uma reflexão de Gilberto Gil, já bem maduro, dizendo que se não continuasse a fazer shows, gravar CDs, investir em marketing, povoar as redes com seu nome e sua obra, logo a moçada esqueceria quem ele era. Sabe as palavras. Qualquer pessoa que sai às ruas hoje perguntando, por exemplo, quem foi Villa-Lobos ou Oscar Niemeyer, levará um susto ao constatar que quase ninguém ouviu falar nos dois. Dia desses, vi um sujeito passando pela Vinícius de Moraes dizer à namorada que o nome da rua era em homenagem a um cantor aí. Vinícius de Moraes, um dos grandes poetas da língua portuguesa, dramaturgo, grande inventor da bossa nova, inventor da letra da bossa nova. Em Yesterday, novo filme de Danny Boyle, um blackout global de 12 segundos apaga os Beatles, seus discos e sua trajetória da existência material e digital. Junto com eles, desaparecem também a Coca-Cola, mas não a Pepsi, e o tabaco, mas não a maconha, entre outros sumiços seletivos. Jack Malik, um jovem músico britânico cuja carreira não avança, parece ser o único a ter a memória preservada. Passado o choque de estar só no universo paralelo, ele faz um trabalho de resgate mental das letras e das harmonias de John, Paul, George e Ringo. Como se a obra fosse dele, Malik se transforma em poucos meses no maior fenômeno musical de todos os tempos. O grande mérito do filme, além de achar uma forma absolutamente original de falar dos Beatles, isso se as acusações de plágio não vingarem, não está na dimensão fantástica, mas no fato de, à medida que a projeção avança, a hipótese de o mundo esquecer os Beatles ir ficando cada vez mais palpável. Em Yesterday, os celulares tocam sem parar, interrompendo o fluxo da vida, e as redes sociais vão monetizando a carreira de Malik exponencialmente. A grande vilã do filme, aliás, é sua empresária americana, obscenamente tarada pelo vil metal. Nesse cenário, uma dúvida assalta a consciência. Será que o mundo seria tão diferente assim se os Beatles, a Coca-Cola e os cigarros não tivessem existido? A frase "o sonho acabou", quem fez propaganda dos cigarros foram os filmes americanos. E filmes franceses também, você pega o filme do Godard, se fuma o tempo todo. A frase "o sonho acabou", com que John Lennon brindou a separação da banda, virou o símbolo do fim, então iminente, de um bocado de coisas boas. Sobretudo a ilusão de um mundo em que a paz e o amor dessem as cartas. No tempo dos Beatles, a grana já era a senhora dos destinos. O grito da contracultura seria só um hiato, uma cortina de fumaça do bem, cobrindo o horizonte desolador da história. Mas, num mundo em que Olavo de Carvalho, guru do presidente, defende a tese de que os Beatles eram semi-analfabetos, ignorantes musicais, massa de manobra para a escola de Frankfurt pregar o marxismo cultural,
o sonho continua acabando. Dia a dia, segundo a segundo, post a post, like a like. Ontem foram os Beatles, a paz e o amor. Hoje são a democracia, a justiça, a verdade, o humano e outros valores pétreos que yesterday faziam o maior sucesso. Eu não vou cantar Yesterday para não passar vergonha, porque eu vou desafinar. É muito difícil cantar Yesterday. Eu só sei cantar as paródias carnavalescas que são facinhas de cantar. Eu sou muito desafinado. Adriana Calcanhoto. As pessoas estão comendo o plástico que jogam fora. Isso eu vi na Euronews. Da barriga de uma baleia, abriram a barriga de uma baleia e havia quilos, a metade da barriga era de plástico, que a baleia foi engolindo, achando que é peixe. Metade da barriga da baleia era plástico. Isso que diz aqui a Adriana Calcanhoto: as pessoas estão comendo o plástico que jogam fora. Essa é a situação. Adriana Calcanhoto. Tan, 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 tararararara, tan, 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 tararararara. Deixa eu ver aqui a Folha Ilustrada, que eu também não li hoje de manhã. Foi ele que começou. Polarização política toma o mercado editorial brasileiro de não ficção, que se divide hoje em um fla-flu ideológico, recheado de títulos que atacam o campo adversário, diz estudo. Matéria de Bruno Molinero. O estudo se chama Polarização no mercado de livros de política e ciências sociais. Quem fez esse estudo foram Eduard Heinen, Márcio Ribeiro e Paulo Hortelado. Nosso estudo recolheu a posição no ranking de vendas e as compras conjuntas de mais de 1000 títulos de ciências sociais e política. Por meio de um modelo matemático, estimamos o volume de vendas e a frequência com que diferentes títulos foram comprados por um mesmo consumidor. O resultado mostra que há praticamente 2 mercados, separados em livros de esquerda e em livros de direita. Dentro de cada um desses 2 grupos, analisamos os principais subgrupos. Na esquerda, verificamos um aglomerado de títulos com uma perspectiva progressista, entrelaçados com outro grupo contendo obras de Karl Marx e de teoria marxista. Sobreposto a eles, há um terceiro subgrupo com feminismo, questões raciais e temas LGBT. Os títulos de direita formam um único grande conglomerado. Quando analisamos sua estrutura interna, vemos um gradiente que vai de títulos sobre liberalismo econômico até os outros sobre conservadorismo moral, com os livros de Olavo de Carvalho no centro. Nos 2 maiores agrupamentos, predominam obras criticando o campo adversário. Na esquerda, títulos como Ruptura e Como as Democracias Morrem chamam atenção para os riscos à democracia nos governos de direita. Na direita, títulos como O Livro Negro do Comunismo e Marxismo Desmascarado mostram equívocos da esquerda. Quando produzimos uma nuvem de palavras a partir das sinopses, vemos que na esquerda predominam termos como ameaças,
democracia e fascismo, enquanto na direita saltam Brasil, política e comunismo. Não apenas consumidores de esquerda não compram livros de direita e vice-versa, como também a literatura de cada lado está obcecada em detratar o campo adversário. De um lado, uma esquerda que chama, agora a matéria do Bruno Molinero, de um lado, uma esquerda que chama o campo político oposto de fascista e o culpa pelo declínio da democracia. Do outro, uma direita que define seus adversários como idiotas e homicidas. Nada de novo, se o assunto fosse discussões em Brasília ou nas redes sociais. Mas, de acordo com um estudo recém-publicado pelo Grupo de Políticas Públicas, esse é um retrato do mercado editorial brasileiro de não ficção, mais especificamente entre títulos de política e ciências sociais. O resultado mostra que, no total, 1.038 livros foram considerados. O resultado mostra que, entre publicações de política e de ciências sociais, há 2 mercados separados e tal. Isso eu já tinha lido. A polarização é tão evidente que nem precisamos fazer um esforço interpretativo para categorizar os títulos, diz Pablo Hortelado, um dos autores. A pergunta que fica, porém, é por que essa divisão existe? Segundo editores ouvidos pela reportagem, a primeira explicação é que o mundo inteiro está polarizado, o que respinga nas prateleiras das livrarias. Mas há uma segunda resposta. A polarização vende. Falas conciliatórias, aspas, estão sem força. E livros que mostram os 2 lados acabam não se saindo tão bem nas vendas. Que horror! Afirma Marcos da Veiga Pereira, sócio da Sextante e presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Ele cita um exemplo. Em 2017, Fernando Gabeira lançou pela Sextante Democracia Tropical, sobre o Brasil pós-1988. Ele escreve de um jeito seguro, mas manso. Acabou não atingindo as vendas que merecia, conta Pereira. Por outro lado, A Classe Média no Espelho, de Gessé Souza, que saiu pela mesma editora no ano seguinte e tem tom mais contundente, é arroz de festa na lista dos mais vendidos. Segundo Pereira, há uma barreira quase intransponível entre esquerda e direita. É uma pena, porque você prega para convertidos. É sempre aquele não li e não gostei. Carlos Andreasa, editor executivo da Record, concorda. Uma coisa é analisar as vendas. Outra é avaliar se esses livros, de fato, conseguem refletir o que acontece no país hoje. E acho que não, porque isso depende do contraditório. Para ele, os lançamentos se dividem entre uma direita eufórica, que tenta ser hegemônica, e uma esquerda histérica que não entende o movimento que a derrotou. Aspas. Eles são incapazes de dialogar e de aproveitar a oferta de títulos do campo oposto para criar um verdadeiro debate público, diz Carlos Andreasa. O sociólogo Gessé Souza acredita que a avaliação de um livro não deveria ser feita pela sua ideologia. Aspas. É uma ideia falsa e tende a definir o bom caminho como o do meio, entre os extremos, o que coincide com uma percepção liberal do mundo. Mas a posição liberal é conservadora da desigualdade e não tem nada de isenta ou neutra. Além do espectro ideológico, a segunda questão
que surge a partir do estudo é se a Amazon consegue refletir fielmente o que acontece no mercado editorial como um todo. Isso porque a cada livro visitado no site, o algoritmo da empresa indica outras obras parecidas, o que poderia influenciar a próxima compra do cliente e potencializar a polarização, fazendo com que o consumidor só seja exposto a determinado perfil de publicação. A gente não sabe o quanto isso aumenta o efeito bolha, afirma Hortelado, mas nossa sensação é que o algoritmo até pode acentuar o fenômeno, mas não criá-lo. O presidente do Sindicato dos Editores acredita que páginas como a Amazon podem sim acentuar a polarização. O algoritmo da livraria física é o livreiro. Ele não vai indicar para um leitor do Gessé Souza um lançamento do Olavo de Carvalho, claro, mas pode levar esse leitor à seção de ciências sociais e lá ele pode ter contato com o outro lado. E aqui também a lista dos 6 livros mais vendidos da esquerda. Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Fascismo Eterno, Humberto Eco. Caliban e a Bruxa, Silvia Federici. O Feminismo é para todo mundo, Bell Hooks. Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels. Vejam só, Manifesto Comunista. Essencial Sociologia, vários autores, Penguin e companhia. E os 6 mais vendidos da direita. O Livro Negro do Comunismo, vários autores. Direitos Máximos, Deveres Mínimos, Bruno Karchagin. O Imbecil Coletivo, Olavo de Carvalho. O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, Olavo de Carvalho. Marxismo Desmascarado, Ludwig von Mises. Esse é o inspirador do Instituto Mises, do Hélio Beltrão Filho, irmã da Maria Beltrão, que criou o neologismo Bolsonaro. O Livre Mercado e Seus Inimigos, também de Ludwig von Mises, inspirador do Instituto Mises, um dos institutos que criou essa onda anti-esquerdista e antipetista no Brasil, e que eu mostrei numa reportagem em 2012, na revista Brasileiros. Mônica Bergamo, que hoje bombou com a entrevista do Maduro, entrevista exclusiva, não é fácil conseguir uma entrevista exclusiva com o Nicolás Maduro, 1h30 de entrevista maravilhosa, em que ela foi contundente, perguntou tudo o que tinha que perguntar, insistiu, e o Maduro saiu meio puto da vida com ela, né? Desligou o microfone e foi embora. Mônica Bergamo, claro que ela não participou dessa edição, porque ela, não sei se ela ainda estava em... Não estava, que foi no dia 13, né? Mas, nada de interessante na Mônica Bergamo. Barela escancara a metáfora de um país doente. Barela se eu não me engano, é uma peça do Plínio Marcos. Cemitério de Automóveis, Rua Frei Caneca. Ué, aqui não diz que é do Plínio Marcos, gozado. Mas é do Plínio Marcos, Barela. Encenação do Mário Bortolotto. O Teatro e Bar Cemitério de Automóveis fica na região da Praça Roosevelt,
mas ao mesmo tempo é afastado e bem diferente daquele polo cultural e alternativo paulistano. O ambiente é escuro, estreito e estranhamente silencioso. Sentado no balcão do bar, um homem de roupas pretas rasgadas tem tremedeiras e se equilibra entre o transe de entorpecentes e o sono. Faz frio e chove num domingo triste que combina com aquele espaço sombrio. Nos fundos do bar fica o teatro, onde o público assistirá a Barrela, a primeira peça escrita por Plínio Marcos, em 1958, e que após uma única apresentação foi censurada, bem antes da ditadura militar, para ser liberada somente no final da década de 70. Com uma sintaxe direta e cortante, Barrela apresenta uma imagem dura da pobreza, da barbárie, do abandono. Os diálogos secos de personagens confinados numa cela de cadeia, violentos e animalizados, se amplificam naquele ambiente underground do cemitério de automóveis. Tudo na peça parece meio datado. O modo de fala, as gírias estranhas e antigas, o rebaixamento ofensivo da homossexualidade, assim como o desamparo do preso isolado de outrora, se comparado com a organização do crime e facções nas prisões de hoje. Apesar disso, emana da montagem algo muito verdadeiro, a crítica de Paulo Bio Toledo. O público entra em silêncio, não há avisos gravados sobre o uso de celulares, não são entregues programas do espetáculo e o elenco não retorna no final para receber os aplausos. Não há nada da tradicional liturgia teatral. O espetáculo parece ser uma extensão do ambiente sombrio daquele bar e teatro, como também das ruas tristes do centro de São Paulo, ou do desalento daquele domingo chuvoso. A encenação de Mário Bortolotto faz com que a distância histórica se reverta em força metafórica sobre uma sociedade doente. Para isso, conta com a força coletiva do elenco. Ninguém se destaca propriamente, mas parece um grupo de velhos companheiros, atentos uns aos outros e ao movimento coletivo da montagem. Interpretam aqueles seres obtusos da peça, sem se render totalmente ao estereótipo fácil da representação da violência. Curiosamente, este conjunto sombrio, que envolve toda a experiência de assistir a Barrela no cemitério de automóveis, deixa antever o seu oposto. Percorrendo o subterrâneo da representação daquele ambiente subhumano da peça, vemos também o interesse pelo desamparo do outro, a revolta contra aquilo tudo e a sensível camaradagem do grupo. Por trás da estética desencantada e obscura que envolve o lugar, a peça, o elenco mal encarado, há um tipo de esperança gamada na raiva. É revelador como a iluminação de Barrela, assinada por Caetano Vilela, cheia de penumbras e longos blackouts, cria um contraste com a réstia de luz do dia amanhecendo lá fora, no final do espetáculo. Um dos detentos olha a aurora por detrás das grades e é como se olhasse a chance de outro mundo, outra sociabilidade, outra forma de se viver. Olha, quero avisar que o substantivo saudoso se usa para quem já morreu. Uma coisa é estar com saudades. Quando, Ana, você diz aqui, querido e saudoso Alex, é como se eu tivesse morrido, mas eu estou aqui, ao vivo, estarei ao vivo enquanto eu estiver vivo, apresentando o programa, o terceiro programa de hoje.
E aproveitando para ler o que eu não li hoje de manhã. Aqui tem outra matéria interessante sobre o Felipe Neto, né, que está sendo ameaçado de morte, teve que tirar a mãe do país. E é o seguinte, quem é que está ameaçando o Felipe Neto? É a matilha bolsonarista. Quem comanda a matilha bolsonarista? É o Carlos Bolsonaro. É o Olavo de Carvalho. Aliás, Carlos Bolsonaro, desculpem. É o Olavo de Carvalho, é o Jair Bolsonaro. Não adianta a polícia ir atrás da pessoa física que está ameaçando. Quem está ameaçando todos que tomam atitudes como as do Felipe Neto são os Bolsonaros. É a família Bolsonaro que controla essas matilhas. Mais perigoso que doce em excesso, slime no cabelo, Felipe Neto era sinônimo de problema entre os pais até pouco tempo atrás. Por anos ele foi detestado pelo vocabulário e pelas opiniões. Hoje, no entanto, o dono do 5º canal do YouTube mais assistido do mundo ganhou status de herói entre setores da sociedade. Peita a censura, diz que lê todos os dias, virou ídolo da classe artística e cita um provérbio para justificar sua guinada. O sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca. Desde 2013, ele vem admitindo publicamente o que chama de erros e preconceitos antigos. O episódio da Bienal do Livro Carioca, quando distribuiu 14 mil livros com temática LGBT, serviu para lhe dar a visibilidade positiva que ele buscava. Se no passado eram os palavrões que incomodavam, hoje é seu posicionamento político que cutuca o calo dos desafetos. Classifica a gestão de Jair Bolsonaro como desgoverno obscurantista, deficiência e preconceituoso, e não hesita em defender minorias. Na última semana, anunciou reforço na equipe de segurança. Nesta segunda, ontem, por causa de ameaças que afirma ter recebido, cancelou sua participação num evento de educação e avisou que havia mandado sua mãe para fora do Brasil. Viu seu nome virar hashtag de ódio. Aspas, isso faz parte da estratégia do PSL. Eles têm pessoas contratadas para isso. Conta em entrevista à Folha, por e-mail. O youtuber defende que seu canal não tem relação com filosofia política. Sou um apresentador de humor e diversão. Meu público majoritário é o infanto-juvenil, jamais o infantil. De todo modo, carrego a responsabilidade de falar com milhões de jovens e levo isso a sério. Aos 31 anos, nascido no Rio de Janeiro, onde vive até hoje, ele conta que foi criado em um mundo reacionário e bastante religioso. Diz que por medo da literatura e do contato com minorias, percebeu que precisava evoluir como ser humano. Faz terapia e se cerca de pessoas que não passam a mão na cabeça. Aspas, esses elementos são os mais importantes para não se deixar vencer pelo ego, avalia, ao lembrar os 34 milhões e 400 mil seguidores. Desde 2010, quando o canal começou a dar certo, conta que passou a monetizá-lo, criando uma estrutura empresarial. Hoje é dono de 4 companhias, Netolab, Play 9, InStudios e Vigia de Preço, e pretende inaugurar outras 2 ainda em 2019. Trabalha 16 horas por dia e engorda a renda com publicidade e produtos licenciados. Neto se diz comedido nos gastos. Vez ou outra cede aos desejos, mas não a todos.
Eu não comprei o Botafogo, diz. Ao lado do irmão e também youtuber Lucas Neto, dá à mãe uma vida de princesa. Nós estamos aqui hoje porque ela optou por trabalhar 12 horas por dia para que tivéssemos comida e estudo. O interesse por política vem desde a adolescência. Ainda assim, afirma não ter nenhuma vocação para a carreira na área. Sou mais útil do lado de fora. Votei no Ciro no primeiro turno e contra o Bolsonaro no segundo. Fiz minha parte tentando impedir que esse desgoverno assumisse. Neto propõe que o presidente comece, aspas, a ler livros que possibilitem o entendimento básico sobre sociedade, humanidade, meio ambiente e economia. Porém, eu sinceramente questiono, diz ele, se o Bolsonaro sabe ler. Não digo isso para provocar, mas realmente questiono. O youtuber promete continuar com olhar crítico e os questionamentos, mas entende que há campos minados a evitar. Há assuntos que mexem em vesperos mais perigosos, como as milícias no Rio e a ligação com políticos. Só posso fazer minha parte como ser humano. Minha luta é pelo amor, aceitação, a igualdade e a diversidade. Pois é isso aí, meus queridos amigos. Chegamos ao fim de mais um programa da TV Sou Nick. Muito obrigado a todos por assistirem, por se inscreverem, por compartilharem, por darem likes. Agradeço a generosidade imensa dos que fizeram depósitos na minha conta. A minha conta saiu do vermelho, graças a vocês. Muito obrigado a todos. Às 20 horas estarei na TV 247, com Boa Noite 247. Mais tarde talvez faça mais um programa. Se não fizer mais um programa à noite, amanhã de manhã, sem falta. Estou acordando cada vez mais cedo, porque agora está muito quente. Então amanhã cedinho, no máximo, farei mais um programa da TV Sou Nick. Muito obrigado a todos e até a próxima.